nosso projeto Aquários é um projeto lá da Universidade de Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria, em parceria com algumas empresas, como a Estara, Cotrijal, Pioneer e Fertilaco. E a ideia do nosso projeto é pegar alguns problemas que os produtores vêm tendo nas suas propriedades e tentar resolver eles e transformar esses problemas em trabalhos que podem ser utilizados por nós depois para mestrado, doutorado, enfim. Então, um dos principais problemas que os produtores que têm sistema de plantio direto, que eles têm nas propriedades, é essa questão do acúmulo de nutrientes na superfície do solo e o empobrecimento de nutrientes na subsuperfície do solo. Então, lá no nosso projeto, a gente tem estratégias que a gente utiliza para fazer esse enriquecimento do perfil de solo em profundidade. Então aqui a gente tem o exemplo de um solo que não está corrigido em profundidade, então a gente tem esse acúmulo em superfície e depois uma toxidez de alumínio nas camadas mais profundas. E aqui do outro lado, um exemplo de um perfil de solo que tem essa distribuição de nutrientes mais homogênea. Então, em termos de química do solo, uma planta que está submetida a essas condições, ela vai conseguir aprofundar o seu sistema radicular de forma mais correta. E o que isso significa? Se ela conseguir explorar esse volume de solo maior, numa situação, por exemplo, de déficit hídrico, de estiagem, ela vai estar muito melhor preparada. Tudo isso falando em questão de química do solo. Quando a gente tem esse problema, estratégias que a gente utiliza lá podem ser, por exemplo, o gesso agrícola, associado com o calcário, também a questão do óxido de cálcio e magnésio, que tem um PRNT super elevado, tem uma solubilidade maior. O silicato de cálcio pode ser utilizado também. São essas estratégias que a gente utiliza lá. Também, outro problema que esses agricultores vêm encontrando é a questão da compactação do solo. A gente sabe que é um problema que é muito abrangente aqui, principalmente nas áreas de latossolo, mais argiloso também. E não adianta a gente ter um perfil nutricional desse no solo quando a gente tem o problema de compactação. Por exemplo, se você tem um perfil desses e o solo não está compactado, a raiz também não vai conseguir aprofundar por causa do alumínio. Mas se você tem um perfil desse com o solo compactado, também não vai aprofundar pelas limitações físicas. Então é importante pensar no manejo integrado, sempre tentar associar manejo químico, manejo físico, rotação de culturas, plantas de cobertura com um sistema radicular diferente. E quando você precisar de um manejo talvez mais radical, você tem a compactação muito elevada, também pensar em utilizar algum manejo mecânico, por exemplo, a escarificação, até mesmo a subsolagem em casos mais complicados. Tudo isso para melhorar as condições de enraizamento das culturas, né? E nessas situações de déficit hídrico tentar ter uma manutenção de produtividade elevada.